Você já parou para pensar que, apesar das mudanças do corpo, há algo dentro de você que permanece intacto? Um centro silencioso, sereno e profundo, que não se curva ao tempo e nem se perde nas exigências do mundo. Esse centro é a sua alma. E a alma, como nos ensinava Louise Hay, não envelhece. Talvez você olhe no espelho e veja sinais que a vida deixou. Rugas, fios brancos, marcas do tempo. Mas ao fechar os olhos, não é raro sentir uma juventude que pulsa lá dentro. Uma consciência viva, sábia e curiosa. Como se o seu verdadeiro eu ainda estivesse descobrindo o mundo. Porque, de fato, está. O corpo amadurece, mas a alma segue crescendo. Louise dizia que a velhice não precisa ser temida, porque é justamente nela que a espiritualidade encontra espaço para florescer com mais profundidade. E isso é uma libertação. Depois de tantas lutas, de tantas expectativas e papéis que tivemos que desempenhar, finalmente chega o momento de voltar para dentro e ouvir a voz da alma. Muitos acham que a espiritualidade é uma busca para os jovens, um luxo para quem ainda tem tempo. Mas e se for justamente o contrário? E se for na maturidade que temos, pela primeira vez, a verdadeira chance de viver com propósito? De compreender que não somos apenas o que fazemos, mas aquilo que escolhemos sentir e transformar? Quantas vezes passamos a vida tentando agradar os outros, sem nunca nos perguntarmos o que realmente nos faz bem? Quantos anos gastamos tentando ser fortes para os outros, sem nos permitir ser gentis conosco? Louise Hay nos ensinou que o amor próprio é uma prática, e nunca é tarde para começar. Aliás, talvez seja agora o momento mais certo de todos. A terceira idade pode parecer para muitos um tempo de perda, mas ela pode ser também um tempo de reencontro, com a calma que antes não existia, com a sabedoria que só os anos trazem, com a alma que esperou pacientemente por esse instante de escuta. E escutar a alma é começar a curar tudo aquilo que antes apenas ignorávamos. Este vídeo não é uma despedida da juventude. É um convite para celebrar a eternidade da consciência. Um chamado para reconhecer que, por trás de cada linha no rosto, há histórias que merecem ser honradas. Que há uma luz que não se apaga com o tempo, mas que brilha ainda mais forte quando abraçamos nossa essência espiritual. Vamos falar sobre espiritualidade, sim, mas não como uma doutrina distante ou inalcançável. Vamos falar dela como uma verdade que já habita você. Como algo que se manifesta no modo como você cuida de si, no modo como perdoa o passado, no modo como escolhe enxergar a vida mesmo nos dias difíceis. Louise acreditava que o poder da cura está em nossos pensamentos, nas nossas palavras e na forma como tratamos a nós mesmos. Ela nos lembrava que somos co-criadores da nossa realidade. E a terceira idade pode ser o momento em que finalmente compreendemos esse poder e o utilizamos para transformar a forma como vivemos. Se você chegou até aqui com o coração aberto, saiba que este vídeo foi feito especialmente para você, para tocar partes suas que talvez tenham sido esquecidas, para lembrar que você ainda tem muito a oferecer, muito a descobrir e que a sua presença no mundo continua sendo um presente. À medida que avançamos, você vai perceber que as reflexões que faremos não são sobre fim, mas sobre continuidade. Sobre uma nova fase em que a alma pode florescer com mais liberdade. Sobre como, mesmo em meio ao silêncio da maturidade, pode nascer uma das mais belas conversas com o universo. Aquela entre você e sua própria verdade interior. Então, fique comigo até o final. Porque o que vamos compartilhar pode mudar a forma como você vê a si mesmo, não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. E quando você enxerga com a alma, percebe que nunca foi tarde, que nunca esteve sozinho. E que a vida, de verdade, começa quando você escolhe se reconectar com aquilo que é eterno em você. Há um momento na vida em que começamos a olhar para dentro com mais atenção do que olhamos para fora. Esse momento costuma chegar com a maturidade,
Quando os papéis que representamos se desfazem, quando os filhos seguem seus caminhos, quando a pressa do mundo já não faz tanto sentido, algo silencioso começa a nascer dentro de nós. É a alma pedindo espaço, querendo respirar. Louise Hay dizia que, quando silenciamos o barulho externo, conseguimos finalmente ouvir o sussurro do nosso verdadeiro eu. Essa voz interior sempre esteve lá, mas a juventude, com seus compromissos e urgências, muitas vezes nos impede de percebê-la. Na terceira idade, ganhamos o privilégio da escuta. Não uma escuta apressada, mas uma escuta profunda, amorosa, compassiva. É como voltar para casa depois de uma longa jornada. E o que encontramos lá dentro não é fraqueza, como muitos pensam, mas força. Uma força serena, sábia, cheia de vida. A alma não envelhece porque ela não é feita do mesmo material que o corpo. Ela não sofre com as rugas, com os cabelos brancos, com os diagnósticos ou com as limitações físicas. A alma é intocável. E quando passamos a viver a partir dela, algo mágico acontece. O medo dá lugar à aceitação. A culpa se transforma em aprendizado e o tempo se torna um aliado. Louise nos ensinava que envelhecer com amor é possível, que podemos reescrever a história do nosso corpo e da nossa mente a qualquer momento, que cada pensamento é uma escolha e toda escolha tem poder de cura. A espiritualidade nessa fase da vida não é um luxo, é uma necessidade da alma que deseja ser ouvida, compreendida, integrada. Não se trata de religião, mas de reconexão. Essa reconexão começa por dentro, quando aceitamos cada parte de nós, inclusive aquelas que antes rejeitávamos. Quando olhamos para o passado, não com vergonha, mas com gratidão. Quando entendemos que tudo o que vivemos nos trouxe até aqui, e que aqui é o lugar perfeito para começar de novo. Durante décadas, aprendemos a colocar os outros em primeiro lugar. Cuidamos de filhos, companheiros, pais, amigos. Abrimos mão de sonhos, silenciamos dores, ignoramos nossos limites em nome de um amor que muitas vezes esquecia de incluir a nós mesmos. Mas Louise Hay nos lembrava, o amor próprio é a cura mais poderosa que existe. Chega um tempo em que a alma pede essa inversão de olhar. Não para se tornar egoísta, mas para se tornar inteira. Não para abandonar os outros, mas para se resgatar. Na terceira idade, temos a chance de praticar um amor que talvez nunca tenhamos vivido. O amor por quem nos tornamos. E isso é profundamente espiritual. Cada pensamento que cultivamos molda a forma como vivemos. Se olhamos o envelhecer com medo, nos fechamos para a sabedoria que ele traz. Mas se escolhemos ver o tempo como um mestre gentil, passamos a envelhecer com leveza. Louise sempre dizia, pensamentos felizes criam um corpo feliz. E isso vale em qualquer fase da vida. Essa etapa pode ser o momento mais belo da nossa jornada. Porque é agora que podemos nos despir das máscaras, das pressões sociais, das exigências externas. É agora que podemos ser quem somos, sem desculpas, sem culpa, sem medo. A espiritualidade verdadeira nasce nesse espaço de autenticidade e aceitação. Não existe idade para florescer. Não existe data de validade para recomeçar. A alma é eterna e o tempo é apenas um convite para acessarmos sua profundidade. Quanto mais nos voltamos para dentro, mais percebemos que nada nos falta. Tudo o que procurávamos lá fora sempre esteve aqui dentro. Louise Hay ensinava que o corpo é um reflexo das nossas crenças mais íntimas. E quantas crenças carregamos sem nunca questionar? Envelhecer é ruim. A velhice é uma fase de perda. Depois de certa idade, a vida para. Essas ideias, repetidas por anos, se tornam verdades, mas são verdades que adoecem e podem ser reprogramadas. A cura começa quando mudamos a forma como falamos com nós mesmos. Quando trocamos críticas por gentileza, medo por confiança, rejeição por acolhimento. Não importa quantos anos você tenha, se você mudar seus pensamentos, você muda sua vida. Esse era o princípio central da filosofia de Louise Hay,
e é também a essência da espiritualidade consciente. A terceira idade pode ser o momento mais profundo de transformação interior. Agora, temos tempo para refletir, para contemplar, para meditar. Podemos nos aproximar do silêncio e, dentro dele, encontrar paz. Não precisamos mais provar nada a ninguém. Podemos simplesmente ser, e isso basta. Isso é liberdade. O corpo talvez já não tenha o mesmo ritmo, mas o coração pode bater com mais verdade. A mente pode se acalmar. As emoções podem encontrar um novo equilíbrio. A alma, livre das pressões do passado, pode finalmente se expressar em sua plenitude. Louise dizia: a paz começa em nossa mente. E quando ela se instala, o mundo muda. Essa é a beleza da maturidade espiritual. Não buscamos mais respostas prontas. Aceitamos os mistérios. Confiamos no fluxo da vida. A espiritualidade na terceira idade é menos sobre saber e mais sobre sentir. Menos sobre controlar e mais sobre permitir. Menos sobre ter razão e mais sobre estar em paz. Quantas vezes olhamos para trás e sentimos arrependimentos? Palavras não ditas, escolhas que gostaríamos de ter feito de outra forma, mágoas que não conseguimos soltar. Louise Hay nos ensinava que o passado não nos define. O que importa é como escolhemos nos relacionar com ele hoje. E hoje, você pode olhar para tudo o que viveu com compaixão. O perdão é uma chave espiritual poderosa. Não porque apaga o que foi feito, mas porque liberta a energia que ficou presa naquele momento. Quando perdoamos, libertamos a nós mesmos. E Louise dizia que não há libertação maior do que soltar o passado com amor. Não é esquecer, é transformar. É dar um novo significado às antigas dores. Na terceira idade, temos a chance de curar histórias antigas, de acolher a criança interior ferida, de conversar com versões nossas que só precisavam de compreensão. Essa é uma prática profunda de espiritualidade. Não fugir do que doeu, mas abraçar cada parte do que fomos, reconhecendo que tudo teve seu papel na nossa evolução. Louise incentivava o uso das afirmações positivas nesse processo de cura. Repetir frases como "eu me perdoo e me liberto" ou "tudo está bem em meu mundo" reprograma o inconsciente e alinha a mente à alma. Não é mágica, é prática. E quanto mais praticamos, mais leves nos tornamos. A cura emocional é um dos maiores presentes que podemos nos dar na maturidade. Aceitar o que passou e seguir com leveza não é se conformar, é se transformar. A alma não busca perfeição, busca inteireza. E ser inteiro é reconhecer nossas cicatrizes com orgulho, não com vergonha. É ver no espelho cada linha como um traço de coragem, porque viver, amar, perder e continuar amando, isso é sabedoria espiritual. A conexão com o corpo também muda na terceira idade. E isso é uma oportunidade de ouro para vivermos uma espiritualidade mais encarnada. Louise Hay sempre dizia que o corpo escuta cada palavra que pensamos. Ele sente nossos medos, nossos julgamentos, nossa culpa, mas também vibra com nosso amor, nossa aceitação, nosso cuidado. Na maturidade, podemos abandonar o hábito da crítica constante e aprender a olhar para o corpo com mais ternura. Em vez de rejeitar, acolher. Em vez de exigir, agradecer. Cada parte de nós carrega uma história. Cada dor física é um chamado. Louise associava emoções não resolvidas a sintomas físicos e nos convidava a escutar o que o corpo estava tentando nos dizer. A espiritualidade também passa por essa escuta. Quando você honra seu corpo, você honra o templo da sua alma. Isso significa respeitar seus limites, dar a ele o descanso que precisa, nutrir-se com alimentos, pensamentos e emoções que promovam bem-estar. O autocuidado, nessa fase da vida, é uma forma de oração silenciosa. Aceitar o corpo como ele é, com suas imperfeições, é um ato revolucionário. É dizer: eu me amo exatamente como sou. E isso tem um poder gigantesco.
Louise nos ensinava a repetir isso diariamente, mesmo quando não acreditávamos de verdade. Porque a repetição gentil abre caminhos no coração e ensina a alma a florescer onde antes havia medo. Você não precisa de juventude para ser belo. A beleza da alma madura é serena, profunda, magnética. É a beleza de quem viveu, de quem sentiu, de quem sobreviveu a tempestades e ainda escolhe amar. E essa beleza não desaparece com o tempo. Ela se intensifica. Na terceira idade, também somos convidados a ressignificar a solidão. O silêncio que antes poderia parecer vazio começa a se revelar cheio de significado. Louise Hay via o silêncio como espaço sagrado, um lugar onde a alma se comunica sem ruído. Estar só não precisa ser estar solitário. Pode ser um reencontro com sua própria companhia. Quando aprendemos a estar conosco, a espiritualidade floresce com mais força. Podemos nos observar sem pressa, respirar sem culpa, refletir com presença. A maturidade nos permite esse mergulho profundo. E esse mergulho é essencial para curar feridas antigas e descobrir desejos esquecidos. Louise nos dizia que estamos sempre acompanhados por uma inteligência amorosa. Podemos chamá-la de vida, de fonte, de Deus, de universo. Essa presença está dentro de nós e não fora. Na terceira idade, temos tempo e sensibilidade para senti-la. E é nesse sentir que muitas respostas chegam, não como palavras, mas como paz. Não precisamos mais preencher todos os espaços com distrações. Podemos aprender a preencher o coração com sentido. Apreciar o pôr do sol, uma xícara de chá, uma conversa leve, um toque sincero. Esses pequenos momentos contêm o sagrado. A espiritualidade não está apenas no extraordinário. Ela vive no cotidiano. E quando reconhecemos isso, o mundo muda de cor. A vida volta a pulsar com suavidade. E a alma, que esperou pacientemente por esse momento, começa a cantar. Um canto silencioso, mas profundo, dizendo: você está onde precisa estar. Tudo está certo. Agora você pode simplesmente viver. A espiritualidade também nos convida a reavaliar o tempo. Quando somos jovens, vivemos como se ele fosse infinito. Na maturidade, passamos a compreender sua preciosidade. Mas Louise Hay nos ensinava algo ainda mais profundo, que o tempo só é real quando estamos presentes. O agora é onde tudo acontece. Pensar demais no que passou ou se preocupar com o que virá é uma forma de nos afastar da alma. A prática espiritual é um exercício de presença, sentir a respiração, olhar com atenção, ouvir com o coração. E na terceira idade, temos a sabedoria e a calma necessárias para fazer isso de forma genuína. Estar presente é estar inteiro. É não correr mais atrás da vida. É caminhar com ela. É perceber que cada instante é uma oportunidade de se reconectar com algo maior. Louise sempre dizia: tudo está bem neste momento. E se não parece estar, é porque ainda estamos lutando contra o fluxo. Soltar é confiar. A maturidade espiritual nos ensina isso. O controle é uma ilusão. A entrega é uma força. Quando deixamos de tentar forçar a vida, ela começa a nos surpreender. Começamos a confiar mais na intuição, nos sinais, no ritmo natural das coisas. E isso nos devolve a paz. Não precisamos mais saber de tudo. Precisamos apenas sentir o que é verdadeiro. E a verdade, quando vem da alma, não grita. Ela sussurra com delicadeza. Quando escutamos esse sussurro, não envelhecemos. Despertamos. Louise Hay falava muito sobre o poder da gratidão. E poucas fases da vida oferecem tanta matéria-prima para ela quanto a maturidade. Agora, com tudo o que já vivemos, podemos agradecer não apenas pelo que deu certo, mas também pelo que nos desafiou. A gratidão cura porque transforma a perspectiva. Quando você começa a agradecer pelas lições, pelas dores superadas, pelas perdas que te ensinaram a valorizar o essencial, algo dentro de você se abre. Não é um exercício intelectual, é um movimento da alma. E esse movimento traz luz para lugares antes escuros. A gratidão também ajuda a dissolver o medo. Medo da solidão,
da doença, da morte. Quando vivemos em gratidão, vivemos no presente. E o presente é o único lugar onde a paz habita. Louise dizia: quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. E não porque o universo recompensa, mas porque passamos a ver a beleza que sempre esteve ali. Mesmo as situações difíceis escondem bênçãos. Às vezes, só conseguimos percebê-las depois de muitos anos. Mas quando olhamos com olhos de alma, tudo faz sentido. A espiritualidade nos ensina a confiar nesse sentido, mesmo que a mente não compreenda de imediato. A maturidade espiritual é confiar mesmo no escuro. É agradecer mesmo sem todas as respostas, e quando fazemos isso, abrimos espaço para a serenidade. A alma não envelhece porque ela vive em gratidão, e a gratidão é a linguagem do divino. Existe um momento em que compreendemos que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em aceitar. Louise Hay falava com clareza sobre isso. O que eu resisto persiste, o que eu aceito se transforma. Na terceira idade, temos o privilégio de olhar para a vida sem as ilusões da juventude e enxergar com os olhos da alma. E aceitar com profundidade é um ato espiritual. Aceitar não significa se resignar. Significa dizer sim para o que é, com o coração aberto. É abraçar nossa história como ela foi, sem precisar mais editá-la. É olhar para o espelho e ver não só um rosto envelhecido, mas uma vida vivida com coragem. É honrar as batalhas, as alegrias, os tropeços e os recomeços. Tudo fez parte da dança da alma. Quando aceitamos, nos libertamos do sofrimento que vem da resistência. O sofrimento, como ensinava Louise, nasce da ideia de que algo deveria ser diferente do que é. Mas quando nos entregamos à realidade com amor, descobrimos que ela também está nos ensinando. Que cada fase da vida tem um propósito espiritual e que a terceira idade pode ser uma das mais sagradas. A aceitação traz leveza. Ela dissolve o peso das expectativas frustradas, dos e se, dos eu deveria. E quando esse peso cai, o espírito se ergue, a alma sorri, porque finalmente deixamos de lutar contra o tempo, contra a vida, contra nós mesmos, e passamos a dançar com tudo isso. E é aí que a verdadeira paz se instala. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. Que não exige perfeição, apenas sinceridade. A espiritualidade na maturidade é o encontro com essa paz. E quem a experimenta, ainda que por instantes, sabe: isso é liberdade, isso é amor. Louise Hay também nos lembrava que o envelhecer pode ser um renascimento. É o momento de se reinventar, não de se aposentar da vida. Quantos sonhos você adiou? Quantas ideias ficaram guardadas esperando o momento certo? A terceira idade pode ser esse momento, porque agora você tem tempo, sabedoria e, sobretudo, permissão. Permissão para explorar novas formas de ser, para aprender algo que sempre quis, para expressar sua criatividade, para dizer o que sente, com ternura e verdade. Louise incentivava seus leitores a se abrirem para o novo em qualquer fase da vida. Nunca é tarde para começar a se amar, ela dizia, e nunca é tarde para recomeçar. Essa redescoberta de si mesmo pode ser profunda, pode envolver hobbies, espiritualidade, amizades, até mesmo novos amores. Pode ser silenciosa, como uma prática de meditação, ou vibrante, como uma nova atividade física ou artística. O que importa é que a alma esteja envolvida, e quando ela está, tudo floresce. Maturidade não é sinônimo de estagnação, é sinônimo de expansão. Expansão do olhar, da compaixão, da escuta. Você pode se reinventar com leveza, sem pressa, sem a necessidade de provar nada, simplesmente porque merece viver com plenitude. E isso é um presente que você se dá, não porque o mundo espera algo de você, mas porque a vida ainda pulsa dentro de você. Esse novo ciclo não precisa seguir regras antigas. Pode ser um tempo de autenticidade, de viver com a alma na frente, guiando os passos com mais verdade do que jamais foi possível. Esse é o renascimento que Louise tanto falava.
quando deixamos de viver pelas expectativas externas e passamos a viver de dentro para fora. À medida que os anos passam, muitas pessoas começam a se perguntar sobre o sentido da vida. Essa é uma pergunta que só pode ser respondida com a alma. Louise Hay dizia que o sentido da vida é amar. Amar a si mesmo, amar os outros, amar a jornada, com tudo o que ela traz. E esse amor é um caminho, não um destino. Na maturidade, essa pergunta ganha força porque deixamos de correr atrás de conquistas e começamos a buscar significado. E isso é belo. Significa que a alma está despertando, que aquilo que parecia suficiente, sucesso, reconhecimento, posses, já não preenche como antes. E é aí que a espiritualidade se revela como o verdadeiro alimento da alma. Encontrar sentido não é encontrar respostas prontas. É viver com intenção. É acordar e perguntar: como posso ser mais gentil hoje? Como posso cuidar de mim com mais carinho? Como posso fazer o bem com o que tenho? São perguntas simples, mas poderosas, porque elas nos alinham com o coração da vida. Louise sempre ensinou que o amor cura tudo. Quando vivemos com amor, vivemos com propósito. Quando cuidamos de nós mesmos com amor, elevamos nossa vibração. E quando elevamos nossa vibração, tocamos o mundo ao nosso redor, mesmo em silêncio. O sentido da vida, então, não está fora. Está no modo como escolhemos viver cada instante. E isso é libertador. Porque o sentido da vida não está em grandes feitos, mas em pequenos gestos feitos com alma. Está no abraço dado com presença. No eu te amo, dito com verdade. No cuidado com as palavras, com os pensamentos, com o olhar. A maturidade nos ensina que, no fim, é o amor que permanece. A morte, para muitos, é um tabu. Mas para a alma, ela não é um fim. É apenas uma transição. Louise Hay falava sobre isso com naturalidade. Ela nos lembrava que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não o contrário. E que, quando compreendemos isso, o medo da morte dá lugar à aceitação da vida. Na terceira idade, essa reflexão se torna mais presente. Mas ela não precisa vir com peso. Pode vir com beleza, porque quando nos reconciliamos com a ideia da finitude do corpo, passamos a valorizar ainda mais a eternidade da alma. E isso nos liberta, nos faz viver com mais verdade, mais entrega, mais amor. A espiritualidade não nega a morte, ela a ressignifica. Entender que somos parte de algo maior, que há uma inteligência amorosa guiando tudo, nos acalma. Louise nos ensinava a confiar que estamos exatamente onde deveríamos estar, que tudo acontece no tempo certo, que tudo está em ordem divina, mesmo quando não entendemos. E se a alma não envelhece, ela também não morre. Ela continua sua jornada, aprendendo, amando, evoluindo. O que deixamos para trás não é o corpo, mas o que não era essencial. O que levamos conosco é o amor que demos, o bem que fizemos, a paz que cultivamos. Essa é a verdadeira herança de uma vida espiritual. Então, ao olhar para o futuro, não olhe com medo, olhe com fé. Você não está sozinho. Você é guiado, amparado, amado. E enquanto sua alma estiver viva, e ela sempre estará, haverá esperança, transformação e luz. Porque no fim das contas, a alma não envelhece. Ela apenas aprende a brilhar mais forte com o tempo. Chegamos ao fim desta jornada, mas o que ela nos trouxe é apenas o começo de algo maior. O despertar para uma vida com mais sentido, mais paz e mais conexão com aquilo que jamais envelhece, a alma. Ao longo deste vídeo, mergulhamos nos ensinamentos de Louise Hay e descobrimos que a maturidade pode ser, sim, o ponto mais alto da espiritualidade. Porque é quando deixamos de correr atrás do tempo e passamos a caminhar com ele que a alma encontra espaço para florescer. Tudo aquilo que parecia pesar, as rugas, as perdas, os silêncios, agora ganha um novo significado. São marcas de uma história vivida com coragem. São espaços que podem ser preenchidos com amor, presença e verdade.
Envelhecer, quando visto pelos olhos da alma, não é decadência, é profundidade, é beleza que não se mede no espelho, mas se sente no coração. E essa é a proposta mais curativa que Louise Hay nos deixa. Aceitar a vida como ela é, com confiança de que tudo está no lugar certo. Cada reflexão feita aqui é um convite para que você se veja com mais ternura, para que você olhe para a sua história com mais compaixão, para que pare de esperar permissão para ser feliz. A alma não tem idade, o amor não tem prazo. A paz não é algo distante, ela está agora mesmo batendo à sua porta. E talvez este seja o momento mais importante da sua existência, aquele em que você, enfim, escolhe viver de dentro para fora. Que essa mensagem fique com você não apenas hoje, mas nos dias que virão. Que ela inspire seus pensamentos, aqueça suas emoções e fortaleça sua caminhada. Porque, no fundo, o que todos buscamos é exatamente isso: viver em paz com quem nos tornamos. E se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para essa nova etapa. Uma etapa de luz, de reconciliação e de verdade. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe nos comentários o que mais ressoou com você. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando esse reencontro com a própria essência. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e expandem a consciência. Afinal, juntos, podemos criar um espaço onde o envelhecer seja celebrado como o que realmente é: um portal para a sabedoria, para a cura e para a plenitude espiritual.